Tem um microfone aqui, vamos começar aqui. Boa tarde, Jorge Jesus. Pedro Neves de Sousa, CMTV. Pergunto-me se esta mudança para o Brasil é uma revolução ou uma aventura na sua atividade profissional e como é que explica a quem não conhece o seu currículo, apresente-se, como é que quer ser apresentado aqui no Brasil. Mourinho apresentava-se como Special One. Jorge Jesus apresenta-se como. Bom, boa tarde a todos. Tenho muito prazer em estar, pela primeira vez, a conversar com vocês em relação, neste caso, ao tema futebol, no qual eu tenho muita honra de ter sido convidado pela direção do Flamengo para treinar este grande clube. Em relação à tua pergunta, e vejam que isto já está a mudar alguma coisa, ou seja, várias televisões, porque eu conheço, são muitos anos, mas vejo aqui várias televisões portuguesas portanto, a representarem não só as suas televisões, mas Portugal e o interesse que isto já está a despertar em Portugal. Em relação à sua pergunta, eu sou apresentado e é aquilo que eu quero, principalmente, não é? É apresentar o trabalho que eu tenho que fazer no Flamengo. O meu passado como treinador está escrito, está feito, tem alguma importância porque os treinadores também vivem um pouco antes de começarem a trabalhar pelo seu currículo. Como toda a gente sabe, eu sou o treinador em Portugal que mais títulos ganhei. E portanto aquilo que eu tenho que demonstrar neste momento no Brasil e concretamente no maior clube do Brasil, que é o Flamengo, é o meu trabalho, e é para isso que eu estou preparado. Como é que me querem designar? O meu nome é Jorge Jesus e o meu testemunho vai ser aquilo que eu tenho que apresentar no trabalho. Isso para mim é o mais importante. Esperar de si que vai ser um Flamengo diferente do que era até este jogo que é ontem ou o próximo, ou vai haver uma grande evolução? A sua pergunta é interessante. Nós vamos esperar. É sinal que em Portugal vocês já conhecem o que se passa no Flamengo. E portanto o que é que vão esperar? Vão esperar aquilo que eu tenho feito sempre. Onde temos chegado, temos apresentado trabalho, revolucionar do ponto de vista, se quisermos dar o significado de revolucionar, claro, as minhas ideias são diferentes, agora não venho revolucionar nada, venho apresentar o meu conteúdo de trabalho, venho apresentar aquilo que fiz nos meus últimos 10 anos de carreira, que treinei as duas maiores equipas de Portugal, são 3, não é? Mas de Lisboa, que é o Sporting e o Benfica, no qual onde eu cheguei a uma, há muitos anos não ganhava muitos títulos e começou a ganhar tudo. Neste momento comanda a hegemonia do futebol português e é exatamente o que eu quero fazer no Flamengo. Boa tarde. Boa tarde, Ivani Flora, da TV SIC. O senhor vai ter 20 dias para preparar a equipa para estar no meio de campeonatos importantes. O senhor vai fazer uma mudança radical ou vai agora tentar administrar o estilo que o Flamengo tem hoje e depois desse campeonato tentar imprimir seu estilo? Nós temos 20 dias para apresentar um trabalho e esse trabalho, como é óbvio, vamos apresentar uma proposta aos jogadores, tentar explicar-lhes a eles qual é as nossas ideias, os nossos conceitos e a nossa metodologia do treino. Isto para mim não é novidade nenhuma. Está bem que eu vim para um país, não é o mesmo que o meu, mas eu estou farto, entre aspas, já trabalhei com... Houve um canal brasileiro que fez uma estatística que eu nem sabia, com 156 jogadores brasileiros da minha carreira, portanto eu já estou habituado a trabalhar com os jogadores brasileiros, porque eles são ótimos profissionais e uma das minhas paixões de eu estar aqui é exatamente por causa disso. Eles têm muito talento. Eu quero partilhar com eles a qualidade deles e o nosso trabalho na tentativa, porque foi por isso que a direção do Flamengo me convidou, melhorar não só os resultados, mas também a qualidade do jogo do Flamengo.
Alô. Boa tarde, Jorge. Kiko Menezes, eu sou da TV Globo do Brasil. Ontem o senhor teve a oportunidade de acompanhar o time do Flamengo jogando diante do Fluminense. Qual foi a primeira impressão que o senhor teve do time do Flamengo e o que o senhor viu já numa análise para nós jornalistas? Bom, vocês também sabem, este foi o meu segundo jogo que eu vi do Flamengo ao vivo, em loco. Vi vários jogos na televisão, vi um, por sinal também não ganhou, vi um em Minas Gerais, não é? E vi ontem. Dois jogos completamente distintos, não é? Mas a sua pergunta concretamente está-me a falar em relação ao jogo de ontem. Vi uma equipa do Flamengo um bocadinho ansiosa, mas isso também é normal ao facto de estar numa tentativa de recuperação pontual em relação ao primeiro classificado. Vi um Fluminense com outras opções e com outras formas de olhar para o jogo, não pela vitória, mas sim na tentativa de não perder, que isso também complicou muito a equipa do Flamengo, não é? Porque só houve uma equipa que jogou para querer ganhar, e isso criou alguma destabilização taticamente também em alguns momentos de jogo na equipa do Flamengo, mas isso aconteceu ao Marcelo, como também pode acontecer a mim. Isso são fatores do futebol. O futebol tem duas componentes, que é uma que se organiza e a outra que se desorganiza, e aqui é que está a diferença de quem é que sabe depois de desorganizar, organizar bem, e por isso é que os técnicos são os diferentes uns dos outros. Jorge, aqui, Pedro Torre, ESPN Brasil, prazer. Desde que você foi anunciado como treinador... Como? Desculpa? Desde que você foi anunciado, houve uma sim. Como treinador do Flamengo, houve uma explosão assim de análise sobre o seu trabalho, de como assim, você monta as suas equipes. Muito diz que seu sistema preferido é o 4-1-3-2, enfim, que você é muito ofensivo e tudo mais, vai muita pressão no adversário. Eu queria que você, se pudesse, confirmasse isso, qual é o seu estilo, até para a torcida que tem curiosidade sobre quem é o Jorge Jesus, o que ele pode fazer à frente do Flamengo. Bom, a sua pergunta leva-me a falar um bocadinho tecnicamente de que é o treinador, não é? E do que é o jogo, não é? Eu, para lhe apresentar uma ideia de jogo, tenho que falar em várias vertentes da tática do jogo, não é? E do sistema de jogo, que é aquilo que me parece que você quer saber, ou neste caso que eu possa explicar melhor. Eu tenho um conceito, como é óbvio, tenho uma ideia de jogo, mas eu aqui já ia adiantar mais qualquer coisa. Hoje a evolução do futebol não é ter uma ideia de jogo, hoje a evolução do futebol é ter muitas ideias de jogo. Hoje a evolução do futebol é tu modificares constantemente durante o jogo vários sistemas de jogo. Isso é que vai ser a evolução do mundo do futebol, e alguns técnicos já estão a fazer, o que não é fácil, mas já estão a fazer. Mas aquele que eu de momento me arrisco a dizer e a tentar fazer, não vou fugir muito da ideia como é que o Flamengo está a jogar em termos de sistema. Claro que vou meter algumas variantes. Nós gostamos de jogar muito com o primeiro e com o segundo avançado. Isso vai ser uma característica que eu vou apresentar, e vou apresentar neste caso aos jogadores do Flamengo. E tudo isso depois tem várias variantes do sistema, tem vários métodos de trabalho defensivo e ofensivo. Não sei, vocês sabem que no futebol há 5 momentos de jogo. Portanto, acho que sim, não é? E portanto só há 5 momentos de jogo onde os jogadores têm que saber o que é que têm que fazer, e é isso que nós vamos apresentar à equipa. Jorge, aqui, a Helena Calil, do Fox Sports. A sua chegada era aguardada até pela busca de novos reforços, para que a diretoria continuasse dando andamento a esse procedimento. Como é que você avalia o elenco do Flamengo? Você vê a necessidade de algum reforço pontual? Já sugeriu alguns nomes? Ou já também viu a proposta da diretoria e já avaliou os nomes também que eles têm buscado? Uma das minhas opções em relação ao Flamengo, várias, não é? Mas uma das quais foi exatamente essa, a língua. Vocês dizem elenco, nós dizemos plantel.
E, portanto, há aqui alguns adjetivos que eu tenho que me identificar. Claro que eu conheço o elenco da equipa toda do Flamengo. Eu já tive a oportunidade de dizer isto várias vezes. Eu não vi o Flamengo a partir do momento que me convidaram para trabalhar o Flamengo. Eu vejo todos os jogos do futebol brasileiro em minha casa. Eu não sei se isto é fazer publicidade de alguma televisão, mas o PFC, durante as semanas todas, como vocês sabem, dá todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Portanto, não é os jogos todos de 90 minutos, mas trabalhado. Portanto, eu via os jogos todos, sem saber que poderia treinar o Flamengo. A partir do momento que eu tive a possibilidade de saber que ia treinar o Flamengo, como é óbvio, debrucei-me muito melhor, ia conhecer muito melhor os jogadores, já conheci alguns, como é óbvio, não é? Não conheço tão bem como se calhar como o Marcelo, como é normal, mas vou conhecer. Quando fui abordado pela administração ou direção do Flamengo, depois de conversarmos, já havia posições que eles achavam que eram importantes a contratar, e portanto eu também concordei com isso, não é? Acrescentei mais uma ou duas? É uma, pode ser duas. É uma, mas pode ser duas. E portanto estamos em sintonia. Eu sinto nas pessoas que estão no Flamengo uma vontade muito grande e uma paixão muito grande por este grande clube e em ajudar qualquer técnico, e neste caso sou eu que estou aqui, e portanto penso que vai ser tudo bem. Jorge, boa tarde. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro do YouTube. Queria te falar uma coisa. Hoje a gente esteve com o Zico, no centro de treinamento dele, e ele falou que te visitou lá no Sporting, falou muito bem de você, e assim como ele, o Júlio César Uri Geller também jogou contigo, No Benfica. Os dois te desejaram boa sorte e falaram que você toma café com futebol, almoça com futebol e janta com futebol. Queria saber como é esse relacionamento seu, se já conversou com algum ex-jogador do Flamengo, algum ídolo do Flamengo? Bom, eu acho que em todas as atividades tu tens de ter paixão. E eu costumo dizer que a minha inspiração no futebol é os jogadores e a minha paixão é o futebol. Em relação ao Zico, eu sei que ele foi um grande ídolo do Flamengo, do Mengão. Tive a oportunidade de estar com ele em Portugal. Ele foi visitar a academia do clube onde eu estava a trabalhar, que era o Sporting Clube de Portugal. E portanto tivemos durante algum tempo a conversar muito sobre o futebol português, sobre o futebol brasileiro, sobre a formação. E portanto é um amigo que eu tenho, ainda bem que é um amigo que eu tenho que está ligado à história do Flamengo, porque se há estive fora do Brasil e estive em Portugal, e eu quando ouvia falar muito do Flamengo relacionava-se muito, claro que há outros jogadores, o Júnior, mas o Leandro, se calhar eu sei, o Leandro, toda a sua atividade, toda a sua longa carreira que teve profissional foi sempre no Flamengo, nunca saiu. Isto também quer dizer alguma coisa, não é? E portanto o Zico caracterizava o símbolo do Flamengo para Portugal. O Júlio César foi o meu último ano, sim, foi o meu último ano de Benfica, que foi trabalhar comigo. Ele tinha vindo de um percurso de jogador e de seleção do Brasil um pouco complicada. Eu não quero falar do resultado, que isso é muito triste para o Brasil, não é? Do jogo da Alemanha. Tivemos uma conversa muito forte em cima disso. Também sei que é uma referência do Flamengo. Como jogador não preciso falar, vocês sabem tão bem ou melhor que eu qual é a qualidade desse mesmo jogador. E portanto são coisas naturais na minha carreira de treinador. Eu tenho uma carreira de treinador de 29 para 30 anos, não é? Eu comecei a treinar, não é?
nas equipas pequeninas de Portugal, até chegar ao top, e portanto passei por todos os escalões do que é o futebol, e isso enriqueceu-me também para a minha carreira como treinador. Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, boa tarde. Jorge Jesus, você mencionou agora ídolos do passado do Flamengo, e a gente hoje tem uma realidade, alguns jogadores do elenco que passaram também pelo futebol de Portugal, os casos do Diego, o próprio Gabigol, atacante. Queria que você comentasse qual é a visão que você tem especificamente sobre esses jogadores que você em algum momento viu de perto, e de um modo geral, qual é o perfil de jogador que você gosta para estar no seu time? Bom, eu tive a oportunidade de relançar alguns jogadores brasileiros que foram para Portugal jovens e que fizeram parte da seleção do Brasil. De momento lembro-me de David Luiz, Ramiro, o Luizão, mas o Luizão já jogava algumas vezes. Estou-me a lembrar, só mais, mas agora Talisca, foi um jogador que saiu daqui completamente desconhecido. Hoje todo o mundo, todos os clubes na Europa o querem. Também veio à seleção do Brasil, no jogo particular, mas veio. E portanto em Portugal nós fomos habituados a ter muitos jogadores brasileiros e muitos treinadores brasileiros, entre os quais, como vocês sabem, o Filipão, como vocês sabem, teve numa Copa, numa final, e que foi acarinhado, e toda a gente em Portugal o admira. E portanto o jogador brasileiro, como o futebol brasileiro é um futebol de muita técnica, os jogadores brasileiros são jogadores com muito talento, a maior parte deles vêm sempre mais forte para as seleções a partir do momento que eles foram jogar para a Europa, para outras equipas, pela metodologia do treino, pela a forma tática, não é? E a exigência tática que o treinador europeu, mas não são todos, não é? Na Europa também há muitos treinadores que também disto percebem pouco, não pensem, não é? E portanto tudo isso fez com que a minha facilidade de poder trabalhar com os jogadores brasileiros vai ser fácil, porque tem sido não só como treinador, como colega. Eu recordo-me, como vocês sabem, a minha vida, antes de ser treinador eu fui jogador de futebol, joguei sempre em Portugal, nunca joguei fora de Portugal, joguei no Sporting Clube de Portugal, joguei em grandes equipas e também equipas pequenas. Eu numa equipa, quando joguei, numa 11, como jogador, numa 11 9 eram brasileiros. Numa 11, o único português era eu e o keeper, os outros eram todos brasileiros. Portanto, estou habituado não só a conviver com eles como jogador, como também como treinador. Só puder falar do Diego e do Gabigol. Desculpa, o Diego e o Gabigol. O Diego nunca foi meu jogador, ele teve, quando ele estava no Porto, eu não me recordo se era treinador do Benfica, não me recordo se era, mas conheço bem o Diego, não é? Teve uma passagem muito bonita, muito boa pelo futebol português. O Gabigol, há uma história curiosa que eu tenho com o Gabigol, não é? O Gabigol estava no Inter de Milão, e o Inter de Milão tinha contratado um jogador ao Sporting Clube de Portugal, um jogador que eles contrataram por 45 milhões, que agora esqueci-me o nome dele, João Mário, e eles eram muito amigos, não é? E falavam muito um com o outro, e o Gabigol um dia falou com o João Mário e disse que estava a vir jogar para Portugal e que queria vir para o Sporting, se podíamos falar, e assim foi. Falei com ele para ele vir para o Sporting, mas depois foi para o Benfica. Foi para o Benfica. Portanto, a ligação que eu tenho neste caso com os jogadores do Flamengo, que algum que tivesse trabalhado comigo, não.
Há aí várias equipas que já trabalharam comigo, vários jogadores, mas o Flamengo não. Boa tarde, João Machado, da Rádio Opinião. Não sei se foi de alguma maneira conversado isso com o senhor, mas aqui no Brasil, diferentemente do que acontecia no passado, se pensava muito em vitória, vitória, vitória. Agora se pensa em vitória e também em performance. O antigo treinador chegou a ser campeão estadual, a equipe deixou a equipe de alguma maneira bem na tabela e ainda assim sofria muitas pressões por conta da performance. E performance demora um tempo para se construir. Queria saber se dentro desse imediatismo que ocorre aqui no futebol brasileiro, como é que o senhor vai fazer para conseguir de alguma maneira as vitórias e essa performance que é cobrado de forma imediata pelo torcedor e de certa parte até mesmo pela diretoria do Flamengo. É normal, quando tu treinas uma equipa como o Flamengo, quando tu treinas as melhores equipas do país onde tu estás inserido, estamos a falar agora do Brasil e do Flamengo, os adeptos, todos os adeptos, para além da vitória, querem que a equipa tenha essa performance de qualidade de jogo. Ganhar só não chega, a exigência, a cobrança é muita. Vocês chamam torcida, nós chamamos adeptos, e portanto isso é normal. Quem joga no Flamengo, quem vem treinar o Flamengo, tem que perceber que a exigência, o jogador tem que perceber que só ganhar não chega, e o treinador também tem que perceber que só ganhar não chega, é preciso mais, porque a torcida exige que haja mais para além da vitória. Jorge, boa tarde, Guilherme do canal FC no YouTube. Queria saber de você, nós estávamos ao vivo antes do senhor entrar, e muitos torcedores preocupados, porque o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense, não sei se o senhor já sabe. Sim, sei. A chave foi calhou com o Atlético Paranaense. Lá no estádio dele, o gramado é sintético. Sim. Queria saber se você pretende, nos próximos treinos, treinar também em grama sintética para adaptar os jogadores à qualidade do campo lá. Tu tens que... A realidade é essa, não é? Vais jogar num campo sintético. Poucos treinadores no mundo têm experiência de jogar em campos sintéticos, não é? Eu também pouco tenho. Já tive um jogo de Champions na Rússia, onde joguei num campo sintético. É completamente diferente, não é? É completamente diferente e, portanto, não sou muito apologista de fazer uma adaptação durante muitos treinos num campo sintético, porque se eu pudesse decidir, campos sintéticos não havia. Mas tens que ir jogar lá e, portanto, tens que te adaptar e tens que, como é óbvio, fazer algum treino, mas não muito, porque também é uma forma, tu mudando da relva para o sintético, podes criar problemas físicos aos atletas e isso também tens que levar em consideração. Jorge, aqui no meio. Boa tarde, Diogo Dantas, do Jornal Globo. Muito bem-vindo. Obrigado. Uma dúvida que ficou para o torcedor e até para a gente da imprensa é porque o contrato de 1 ano apenas. E queria saber também se já está confirmada a sua comissão técnica e até, de repente, se algum dirigente do Flamengo quiser explicar quais são os profissionais que serão mantidos na comissão atual do Flamengo com a chegada de novos profissionais. E sobre o time do Flamengo, existe um temor aí pela saída do Gustavo Cuéllar, da Colômbia. Você conta com esse jogador? Desculpa, não percebi. O Cuéllar, o jogador que está na seleção da Colômbia, sim. Existe um temor da sua parte pela saída dele? Você conta com ele? Não sei para que é que me está a fazer essa pergunta, não sei se houve alguma notícia em contrário, claro que conto, mas respondendo diretamente, tu não fizeste uma pergunta, fizeste-me 4 perguntas, e respondendo às 4 perguntas, uma das quais tu dizes porque é que nós, Flamengo, fizemos a duração de 1 ano de contrato, não porque ser Flamengo, mas porque eu normalmente faço isso. Eu, a partir do momento que saí do meu país, como vocês sabem, esta é a minha segunda experiência a Portugal. Eu saí para o futebol árabe o ano passado, exatamente a mesma coisa. Fiz 1 ano de contrato, a direção desse clube queria fazer 4 anos de contrato comigo. Eu disse, não, eu só faço 1. Se depois de me adaptar e se vocês gostarem do meu trabalho, estiverem contentes comigo, nós renovamos contrato.
E, portanto, aqui no Flamengo é exatamente a mesma coisa. Há uma adaptação, há exigência de trabalho e de resultados, e, portanto, ninguém fica dependente de ninguém, e foi por esse motivo. Em relação à Comissão Técnica, a Comissão Técnica toda ela vem os mesmos elementos que estavam comigo fora de Portugal, estávamos na Arábia Saudita. Comigo são 7 elementos, mais o regresso de um treinador, não treinador de campo, noutra área, mas uma pessoa ligada à Comissão Técnica, que vocês conhecem tão bem como eu, que é o Ivandro Mota, que trabalhou comigo em Portugal, no Benfica e no Sporting. Depois saiu porque pediu-me, tinha um convite da seleção do Brasil, que era o Dunga, na altura o treinador, pediu-me, queria ir para a seleção do Brasil, e eu disse a ele, ok, as duas coisas não podes estar nos dois lados, só tens que escolher um, e eles, como é óbvio, e bem, escolheu a seleção do Brasil, que é o país dele, e agora vamos voltar a estar juntos, e é isso. Não vou especificar agora aqui cada um qual é a responsabilidade deles, não é? Porque isso também não tem muito interesse, mas somos 7 elementos. Jorge Jesus, tudo bem? Boa tarde. Aqui, ó. Ok. Bem-vindo, né? Seja bem-vindo ao Flamengo. Meu nome é David Sharp, dos Antenados na Jogada e também da Rádio Alternativa Esportes. Eu queria te perguntar o seguinte, ontem eu perguntei na coletiva para o técnico do Fluminense, o Fernando Diniz, né, sobre a relação que ele tem com os jogadores, porque para os jogadores eu perguntei, do Fluminense, né, eu perguntei sobre o que achavam dele, e os jogadores encheram muito a bola dele, né, e falam que ele é um técnico que faz coisas que talvez nenhum técnico no mundo faria, por ser um Fluminense um clube hoje com menor investimento, com jogadores menos capacitados, tecnicamente mais jovens, né, e ele joga de uma forma audaciosa, né, ousada, né, com muito toque de bola, enfim, com muita posse de bola e de uma forma eficiente, digamos assim, também. Mas diga lá o que querem, ainda não percebi. Diga. Não, então, vou chegar lá. O que eu quero saber é o seguinte, eles falaram que o técnico Fernando Diniz, ele treina muito, né, ou seja, exige muita intensidade, que sai de uma forma natural, a troca de passes, o envolvimento do jogo, né? E ainda assim tem uma forma de lidar muito boa com os jogadores gostam muito dele. Eu quero saber aqui no Flamengo, de você, que vai pegar jogadores muito com investimento, né, grande, né, jogadores que recebem alto salário, jogadores renomados, enfim, como espera trabalhar com eles com essa intensidade, porque a gente sabe que às vezes o jogador brasileiro não trabalha com tanta intensidade assim, é um pouco diferente do padrão europeu. Como você espera lidar com isso para também ter uma relação boa com os jogadores, já que a gente sabe que, por exemplo, ano passado teve problema, o Dorival Júnior teve problema com o elenco, enfim. Aí eu queria saber de você isso aí. Eu não quero falar muito, como é óbvio, em relação a colegas meus, que também não os conheço o Fernando Diniz, mas não conheço o trabalho dele, sei o clube onde ele estava antes de vir para o Fluminense, portanto, respeito o trabalho de todos os meus colegas. Em relação ao trabalhar com jogadores referenciados, jogadores já com um patamar alto da sua carreira, grandes jogadores, isso tem sido o meu percurso. Se começo aqui a dizer nomes de grandes jogadores que trabalharam comigo, não tenho mãos para contar, não é? Mas grandes jogadores que estão a jogar nas melhores equipas do mundo na Europa, não é? Portanto, estou habituado a isso. Jorge, aqui à sua direita, Gustavo Henrique, Rádio Globo CBN. A diretoria do Flamengo trabalha já há muitos anos com um padrão de excelência para elevar a marca do clube como um principal ou um dos principais clubes do mundo. E a minha pergunta, você que é um cara muito experiente, já trabalhou em clubes gigantes, se desde que você chegou aqui você percebe isso na estrutura, no plantel, no pensamento da diretoria, de alavancar o Flamengo a esse top, não só na América do Sul, como também em todo o mundo. Se você acha que o Flamengo está no caminho certo? Amigo, eu desde que cheguei ao Flamengo, não conhecendo o Flamengo por dentro, como é normal, estou a conhecer agora,
sabia o que era o Flamengo, e depois de chegar aqui ainda tenho mais a certeza e a convicção do que é o Flamengo. É um grande clube, uma grande marca desportiva, onde nestes dias tenho-me apercebido que tem uma grande capacidade de estrutura e de profissionalização, e sabem perfeitamente o que é que querem, para divulgar exatamente o que me está a perguntar, a marca Flamengo. Para haver uma marca para haver uma marca e para haver um grande clube, não existe um grande clube sem uma massa adepta como o Flamengo tem. O Flamengo deve ser das massas, portanto, de adeptos com mais número no mundo. E, portanto, isto obriga logo, não é? Obriga logo uma divulgação da marca com muito mais profissionalismo e com muito mais facilidade de desenvolver essa mesma marca. Portanto, as pessoas que estão à frente do Flamengo têm a noção disso, e eu estou aqui há poucos dias, já percebi o grau de profissionalismo que há dentro desta casa, e, portanto, tudo isso incorpora naquilo que é o meu pensamento. Sem organização, sem estrutura, tu não consegues atingir os objetivos que queres. E, portanto, para mim, acho que estou no caminho certo, e eu tenho alguma experiência e alguma noção para poder também fazer parte dessa ideia. A última pergunta aí, mesmo. Jorge, boa tarde. Caio Mota do Globoesporte.com. Queria te perguntar, queria te pedir para fazer um paralelo entre o nível do futebol jogado na Europa e o nível do futebol aqui do Brasil. Que tipo de carência que você identifica que seja importante trazer de lá para cá, seja de intensidade, enfim? Bom, são estilos diferentes, mas com coisas positivas de um lado e coisas positivas do outro. Ou seja, na Europa a intensidade do jogo é maior porque também a temperatura ajuda a que isso seja maior, e quando eu digo a intensidade do jogo é maior sem bola, porque com bola o futebol brasileiro é muito intenso, porque a qualidade do jogador brasileiro são jogadores que executam muito rapidamente, isso é que faz a velocidade do jogo e a intensidade do jogo, mas sem bola não são tão intensos, derivado a vários pontos de vista que eu penso que são fundamentais, como também o trabalho tático, como também o calor que permite muitas das vezes que as equipas se partem, não é? No plano tático, e portanto tudo isso são situações que eu conheço e que vou tentar introduzir no Flamengo, uma equipa muito mais intensa quando não tem bola, porque quando tem bola o jogo do Campeonato Brasileiro é muito alto. Quem não conhece, não é? Quem não conhece muito o Campeonato Brasileiro, e agora estou a falar para os europeus, não é? Tem uma ideia completamente diferente. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, é um campeonato muito difícil. Eles lá também têm a mania que sabem tudo, não é? Mas não têm a noção do que é a intensidade e a qualidade do jogador brasileiro. Ontem estava a ver o jogo portanto o Fla-Flu, estava a ver o jogo e a forma como o jogador em situações ofensivas cria uma situação de espaço é com uma facilidade incrível, e isto é um pormenor. Na minha opinião, as equipas ainda têm que saber defender melhor, porque o jogador brasileiro obriga a isso, e portanto todos estes fenómenos do que é o jogo, é isso que eu também tenho a propor para a equipa e para os jogadores do Flamengo. Ok, gente. Esta foi a primeira entrevista de Jorge Jesus como treinador do Flamengo. Um comentário de